Bom dia, meu filho. Bom dia, Deus. Bom dia, Jesus. Senhor Jesus, nós vamos fazer esse pequeno evangelho todos os dias de manhã, em agradecimento à nossa vida, à nossa saúde, agradecimento à nossa vida, à nossa saúde, em agradecimento às coisas pequenas, Senhor, que temos todos os dias e não consideramos importante, porque não aprendemos a ter gratidão a Deus pelas coisas importantes. E dentre essas coisas que muitos acham pequenas, que muitos não dão valor e são grandes, nós consideramos importantes, que é amanhecer o dia com saúde, amanhecer o dia respirando, amanhecer o dia podendo levantar da cama. E por isso, Senhor Jesus, te agradecemos. E nós vamos fazer o nosso pequeno evangelho de hoje. E o primeiro tema que nós vamos pegar é a vida futura. A vida futura. Esse tema foi escolhido como primeiro tema pela sua importância, para que não venhamos a considerar apenas a vida aqui na Terra, essa vida, essa encarnação, né, de apenas 100 anos para uns, 50 anos para outros, e 20 anos para outros, 8, 10, 80, 70, para que possamos aprender a considerar esse momento dessa encarnação apenas uma experiência e para que possamos focar na verdadeira vida, que é aquela que sempre vem, a vida que sempre vem, que é a vida futura, é a verdadeira vida e a única vida, que é a vida espiritual, é a vida nos planos mais sutis, mais próximos de Deus. O capítulo desse tema, a vida futura, é Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tornando-o entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhes disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus, mas meu reino não é daqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós dissestes: Eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Na Bíblia está em João 18, 33, 36 e 37. E aí, meu filho, o que é que tem você a dizer dessa passagem, né, de Jesus, né, com encontro com Pilatos? Ele é rei, né? Só que não como as pessoas pensam, que existe até uma frase de Jesus rei, só que Jesus não é o rei que a gente imagina, de ter um império, de ter um castelo, de ter um exército, de que Jesus iria destruir Roma, e sim rei das colônias espirituais que estão sobre a terra,
né? Não é como se fosse um rei, é como se fosse um administrador supremo, entendeu? Mas ele se referiu como rei, né? Só para as pessoas entenderem melhor, né? Ele se referiu, eu sou rei, só que meu reino não é deste mundo. Isso. E Jesus, a grandeza de Jesus é muito maior, né, do que administrar o planeta Terra, né? Jesus administra outros planetas, né, em outros sistemas solares, né? Jesus e sua plenitude de espíritos, na sua infinitude de espírito, né, na sua grandiosidade, formou esse planeta como co-criador em plano maior, junto a Deus. Jesus é muito mais grandioso do que a gente pode imaginar. Mas fica a pergunta, por que Jesus, né, sendo Filho de Deus, né, sendo aquele que traz a palavra de Deus para nós, por que Jesus foi preso por Pilatos, né, foi condenado pelos judeus, se submeteu, né, a toda essa escárnia desses humanos? Por que Jesus se submeteu a isso? A tudo isso, né? A ser tão escarnecido, né, por esses humanos na Terra. Eles são sendo tão grandiosos, né? É porque acabaria fazendo um momento simbólico e ajudaria em espalhar o cristianismo pelo mundo, né? Pela morte de Jesus, o sofrimento que ele teve de ser crucificado. É tanto que a cruz virou um símbolo, né, do cristianismo. Então tudo que ele fez na encarnação dele foi extremamente pensado para o futuro. Nada foi à toa. E tem uma frase, Ele foi morto para ser eternizado. e tem uma frase interessante também de Jesus, que ele diz, que fique bem claro, né, para as pessoas, isso, né, essa frase, que se Pilatos esteve no poder, é porque é a permissão de Deus, né? Existe uma coisa, né, que a doutrina espírita trata muito bem, que é a questão do livre-arbítrio, né? E que a gente já tem isso na nossa consciência, independente da religião. Ou seja, Deus permite esse livre-arbítrio para que o homem exerça seu aprendizado, né? E Pilatos, né, e o imperador de Roma na época exerceu seu aprendizado, todos eles. E Jesus, ele em perfeita comunhão com Deus, Jesus não vai contra a permissão de Deus. Se Deus permitiu que Pilatos estivesse no poder e que Pilatos matasse, condenasse pessoas, Jesus não interfere na vontade de Deus. Ele mostrou que não interfere na vontade de Deus. E tudo aquilo que Jesus atendeu, né, e tudo aquilo que Jesus modificou, né, sobre as leis naturais, é porque era com a permissão de Deus. Ou seja, ele é um filho de Deus perfeito. Jesus é um filho de Deus perfeito, que não desobedece à lei de Deus. Então ele foi morto. Muitos não eram mortos pelo Império Romano? Sim. Milhares, não é isso? Até crucificados, né? Crucificados. Que Então, é a pena máxima. é a pena máxima e era uma prática comum. Que é você, além de humilhar na frente de todo mundo, é ser morto. Exatamente. Então Jesus não foi contra essa pena, né, nesse momento. Então, por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, com o fim onde termina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a este grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. E por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ela não fala senão da vida presente, não os compreende e não ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como um ponto central do ensinamento do Cristo. Com isso, está colocado
por isso está colocado como um dos primeiros, no início nesta obra, porque deve ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Ou seja, é a questão da vida futura, né? Ou seja, sem a vida futura, muita coisa não faz sentido. Sem a vida futura, haveria injustiça, né? Por que uns nascerem tão abastardos e outros nascerem tão necessitados? Não é isso? Essa parte aqui. Isso aqui? Sim, pode ler direto, pode ler de uma vez só. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus está recompensada pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação, pelas vitórias sobre seus de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante, que devia ser tocado antes de tudo pelas coisas do mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso, e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. É aí que ele está em toda a sua glória, e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu ensino ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever-lhes dar uma luz completa que os teria ofuscado sem os esclarecer, porque não teriam, em princípio, como uma lei natural, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois forçosamente, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta, e por isso mesmo faz. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensino do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, e é uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente é imaginar sobre seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é a tal ponto circunstanciada às condições de existência, feliz ou infeliz, daqueles que aí se encontram, são todos racionais, que podem dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma, e que está bem lá e verdadeira a justiça de Deus. Pronto, então esse capítulo, né, a gente fecha com essa questão. Aí fala, né, que estão bem, né, porque senão você vai dizer que os médicos são doidos, né, vai dizer que tem esquizofrenia e essas coisas, né. Exatamente. Claro que não, eles são conscientes, sim. Então, essa questão da vida futura se fecha aí, né? A vida futura aí, ela pode ser entendida de duas formas, né? A primeira forma são as próximas encarnações. Isso é muito fácil, só é a gente querer ver, né, as coisas, principalmente, por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se pauta na parte da Bíblia, somente de quê? Dos Evangelhos, né? É o Evangelho, tá vendo? Dos Evangelhos de Lucas, Marcos, Mateus e João, né? Ou seja, por quê? Porque eu vou ler depois, vai ter outro capítulo que vai explicar muito bem isso, né? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo pega da Bíblia somente os Evangelhos. Os Evangelhos é o quê? É a passagem de Jesus pela terra, né? É o que os evangelistas escreveram sobre Jesus. Essa é a parte da Bíblia. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele se detém somente a isso. Por quê? Porque aí não se encontram contradições. É a parte da moral pura do Cristo, né? A parte da moral pura de Jesus. Então, para não haver controvérsias.
Assim, você pode fazer o seu evangelho com a Bíblia também, né? Pelos evangelhos da Bíblia, né? Por qualquer livro, se você for de outra religião. O importante é fazer o evangelho nas coisas de Deus. E as coisas de Deus é o quê? É fácil. As coisas de Deus é com amor, é com pureza, é com respeito, é não invadir a esfera do sentimento do outro, né? Se você não invade a esfera do sentimento do outro, se você respeita o outro, né? Então você está fazendo a coisa certa, as coisas de Deus, né? Assim como Jesus. Observa que Jesus, sendo um espírito tão poderoso, um espírito que construiu a terra, né? E se ele construiu o planeta Terra, ele teria a capacidade também de destruí-lo, o planeta todo, e ele foi morto por simples homens, homens mais frágeis do que formigas diante de Jesus. Os seres humanos, os imperadores da terra, né, os seus exércitos, todos eles diante de Jesus são mais frágeis do que formigas. E Jesus aceitou ser morto por eles em nome do amor, em nome de Deus. Então, aonde tiver o respeito máximo pela obra de Deus, Deus está ali. Então você pode fazer o seu evangelho com a Bíblia, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com qualquer livro que fale de amor, fale de Deus. Então, nós vamos nesse momento agradecer a Deus, né, por estar aqui, agradecer a Deus por acordar com saúde, agradecer a Deus por estar vivo, agradecer a Deus por estar dia a dia crescendo, evoluindo, tendo nosso salário, nosso alimento, agradecer a Deus por tudo isso e pedir a Deus a sua paz, Deus, pedir a Deus a paz de Jesus nos nossos lares, nas nossas casas, a paz de Jesus na nossa mente, no nosso coração, a paz de Jesus para a nossa casa, para as casas dos nossos vizinhos, pedir a paz de Jesus para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa cidade. Que Jesus ilumine os nossos caminhos e por onde a gente andar, a gente possa levar alegria, paz e uma palavra de conforto. Que assim seja.